Salve Maria, sou missionário, servo Roberto, missionário católico. Missionário católico por quê? Porque a minha missão é essa, defender a igreja. Fazer você refletir e conhecer versículo bíblico que vai te levar para o caminho da verdade. Efésios 3,10, que a divina diversidade de sabedoria será conhecido pela igreja. Que igreja? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18 e 19. Que igreja? 1 Timóteo 3,6, que é a coluna sustentáculo da verdade. Que onde está os apóstolos que foram enviados? Atos Apóstolos 2. E Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo unificador. A igreja se torna pública, que o Espírito Santo ele não habita em divisão, em membro amputado que se revoltou contra a igreja e foi fundar a igreja e etc. Não. Como Cristo diz aqui, ó, Mateus. Olha só. Mateus 12, 25. Ó. Por que isso está falando isso? Porque os judeus, o povo eleito, não escutou Cristo, não deu vida a Cristo e chamou Cristo de inspirado pelo demônio. Olha só como Satanás ele atua, acusando Cristo de estar louco. É a mesma coisa hoje em dia, pô. A igreja de Cristo, ela é vista como uma igreja errada, como uma igreja que se prostituiu, que se corrompeu, que saiu fora da verdade pelo esse outro espírito. Pelo espírito que inspira pastores, doutores, mestres para fundar a igreja e perseguir e degrinir o caminho da verdade. Segundo Pedro 3,2. Olha só. Mateus 12, 22. Ó, apresentaram-lhe um possesso, cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: não é este o filho de Davi? Mas ouvindo isso, os fariseus responderam: olha só, é por Beelzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda casa dividida contra si mesmo não poderá substituir. Se Satanás Satanás está dividido contra si mesmo, como, pois, substituirá o seu reino? Olha só, cara. Você pega em Marcos 3, do 20 em diante, ou Lucas 11, 14. Olha só. Porque o Espírito Santo queria se estar expulsando, expelindo e fazendo milagres e prodígios por ação do Espírito Santo. Os apóstolos, mesma coisa. É simples. A verdadeira igreja será perseguido. O verdadeiro Espírito Santo será caluniado, blasfemado, como diz aqui, ó. Mateus 12, 30. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. O que é perigoso. Você vai ali, funda uma igreja, prega outro Jesus de frente, sem inspiração do Espírito Santo, inventa essas campanhas, esses propósitos, esses votos, essas fábulas, fala que a igreja de Cristo é a Babilônia, é a prostituta que se corrompeu. Você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste essa igreja, Mateus 28, 20. Que o Espírito Santo tornou essa igreja pública. Porque o Espírito Santo, em João 16, do 13, usava a boca dos apóstolos para edificar a igreja. Vocês não falarão por si próprio, mas o Espírito Santo falarão por si. Então, quem se revolta, quem vai fundar a igreja, está blasfemando contra o Espírito Santo. E toda divisão será destruída. Quem são os divisores? Quem? Você pega em 2 Coríntios. Olha só como a Bíblia é explícita. 11:3, ó. Mas temos que, como a serpente,
enganou Eva com sua astúcia. Assim se corrompe o vosso pensamento e se aparta da sinceridade para com Cristo. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito, olha só, diferente do que haver recebido, outro evangelho diverso do que haver abraçado igualmente, aceitai. Olha só, essas pessoas que vão pregar outro Jesus diferente são os divisores, Mateus 12, 25, ou Lucas 11, 14, ou Marcos 3, 20. Porque Efésios 3, 10, divina universidade, sabedoria será conhecido pela igreja. Que igreja? Mateus 16, 18. Que igreja? 1 Timóteo 3, 5, coluna central da verdade. Que igreja? João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. João 14, 6. Caminho é Cristo. Caminho é a sua esposa. Porque ali desce o Espírito Santo, aonde o Pentecoste, reunida ali junto com os apóstolos, Maria, a esperada do Paráclito. A igreja se torna pública, a esposa do Senhor se torna pública. Falta que edificá-la. Tanto que tem uma doutrina dos apóstolos 2,42, perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Atos dos Apóstolos 2,47, olha só. Olha só. E Atos dos Apóstolos 2, ele tinha pessoa do 7 em diante, tinha pessoas de várias nações, entendiam sua própria língua materna. Por quê? Para não ter, surgir pessoas pregando outro Jesus diferente. Por quê? Para você não cair nessas divisões. Toda divisão será destruída. Como é o tempo de Salomão? O tempo do rei Salomão se tornou uma divisão, cara. Perseguindo Cristo. Declinindo Cristo. Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra. E aqui você vê em Atos Apóstolos 2, pessoas se tornando membro dessa igreja. Atos Apóstolos 2, 42, ó. 47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, levantava outros que estavam a caminho da salvação. Olha só. Atos Apóstolos 42, perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. A Eucaristia, a instituição ali que se instituiu ali, João 21, 21, 21, 22, 23. Soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Deu autoridade de perdoar, de reter pecado, etc. Olha só, olha como eles são unidos de todos, eles se apoderou o temor. Olha só, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todo o coração. Todos fiéis viviam unidos e tinha tudo em comum. Olha só, cara. 46, unido de coração, frequentava todo dia o templo, partia o pão na casa e tomava comida com alegria e singeleza de coração. Se você lê o Atos dos Apóstolos, aqui você vê a igreja de Jerusalém é uma igreja de travessia. Ela vai estabilizar ali em Roma, onde Pedro e Paulo foram martirizados. 1 Pedro 5,3 ali, a Roma pagã. Porque a igreja que foi fundada por Pedro e Paulo ali na Roma pagã, onde que é a sede, Romanos 1,8, a igreja eleita. Interessante, os protestantes usam lá a igreja, a Roma Babilônia, a Roma pagã, a igreja pagã, a igreja prostituta, etc. Denigre, faz vários vídeos perseguindo a igreja. Pô, tá blasfemando contra o Espírito Santo, meu querido. Por quê? Olha pra você ver, tem a noção como o Espírito Santo está sobre a vida dos apóstolos. Atos Apóstolos 5, 15, ó. De maneira que trazia os doentes para as ruas, e punha-nos em leitos e hamacas, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também da cidade vizinha de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e atormentados por o espírito imundo, e todos eles eram curados. Olha só. Porque a sombra ali é a própria pessoa do Deus, cara, vivo. Você pegar em Lucas 1,
35, a sombra da te cobriu Nossa Senhora com sua sombra. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Para mostrar pra gente que o Espírito Santo assiste essa igreja e jamais abandonaram os apóstolos. E jamais vão abandonar os seus sucessores, que são os padres dessa atualidade. Você pega aqui, ó, Atos. Ali o eunuco, quando é convertido ali, tendo a visão, a interpretação do magistério, que é o livro de Isaías, que estava lendo Atos 8, 30 e 31. Olha só, no finalzinho ali, que interessante, ó. 39. Mal saíram da água. O Espírito do Senhor arrebatou Felipe dos olhos do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Ó. Olha só como o Espírito Santo, ele está sobre os enviados e sobre os eleitos. As apóstolos que Cristo escolheu. Que Cristo enviou. Deu autoridade, João. Tudo é por ação do Espírito Santo. Olha só que interessante, ó. João 20, 21. É só. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhe, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles quem retiverdes, lhes serão retidos. Olha só. Atos Apóstolos 1, 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Então, meu irmão, o Espírito Santo, o Paráclito, o Pentecoste não habita em corpos amputados. Eu sou Pentecoste, eu sou neopentecostal, sem a esposa, sem a Virgem Maria, sem o pastoreio. Como você é pentecostal, não tem Maria como mãe. Como você é pentecostal, não está na igreja que Cristo fundou, que enviou os apóstolos. Tem um pastoreio, João 21, do 15, 17, que é Pedro. Então, meu irmão, é outro Espírito Santo, segundo o Espírito, que não é o Espírito Santo, que desceu aos apóstolos, é outro Espírito. Divisão, Mateus 2, 25. Você está sendo inspirado por outro Espírito, que não é o Espírito da verdade, é o Espírito de divisão, que não é o Espírito que desceu ali aos apóstolos, 2, e foram confiados aos apóstolos. Por isso que é, segundo Teologia 3,15, a tradição apostólica, magistério, tradição e a Escritura vem do Espírito Santo. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto.